Gravando a realização de um teste de mesa para esse código aqui, né, onde se tem esse vetor, né, um vetor de 6 posições com esses valores, e aqui uma série de variáveis aqui para poder fazer o acompanhamento do código. Então já estão aqui especificadas para o teste de mesa. Inicialmente, essa variável i vai receber o valor 0, enquanto for menor do que o tan é 4, então passa nesse teste. Bom, ele vai entrar aqui nessa parte, onde ele vai fazer o j receber 0 também, enquanto o j for menor do que i, e nesse caso não é, né? O j não é menor do que i, então esse teste aqui já deu falso. Então ele não vai fazer nenhuma vez essa iteração aqui. Ok, e finalizou. Ele vem para essa outra iteração aqui do for, onde o i vai ser incrementado, vai para 1 unidade. Passa a ser 1. Passa nesse teste, 1 é menor do que 4. Então eu faço j começar com 0, ok, já tinha 0. Ele é menor do que o i? Sim, j é menor do que o i. Então eu testo se o j na posição 0 é maior do que o j na posição 1, nesse caso, né? Então eu vejo se esse valor aqui é maior do que esse. E a resposta, né, do teste é false, né? Falso, então novamente não, agora esse if aqui não vai ser executado esse bloco do if. Encerrou o bloco do if. Eu vou reavaliar o bloco do for aqui da iteração dele, onde eu faço j receber j mais 1, passa a ser 1. Só que agora o teste, se j é menor do que i, dá falso. Então encerrou esse for. Venho para esse for aqui mais externo, onde eu faço o i ser incrementado em uma unidade, com i++. O i é menor do que o tamanho, então passo nesse teste, né? Entro aqui nesse for de novo. Comecei o for de novo, então eu começo ele com 0. 0 é menor do que 2, então eu testo esse if aqui, onde no if eu testo se vetor na posição 0 é maior do que o vetor na posição 1. Eu já tinha feito isso antes, dava false. O if deu, esse bloco não vai ser executado. O for aqui é reavaliado, j é incrementado em uma unidade, j é menor do que i ainda. Então eu faço vetor na posição, né? Então eu entrei aqui nesse for, vou fazer esse if e testo se o vetor na posição 1 é maior do que o vetor na posição 2. 1 é maior do que o 10 é maior do que o 8? Sim, verdade. Então eu vou executar esse bloco aqui. O que eu faço nesse bloco? Faço o auxiliar receber o vetor na posição j, que é na posição 1. Então o auxiliar recebe o número 10. Faço o vetor na posição j, que é a posição 1, receber o valor da posição mais 1 aqui, da posição 2, então. Então, esse valor aqui vai ser substituído pelo valor 8. E depois, o vetor na posição 1 mais 1, que é 2, recebe o valor do auxiliar. Então, esse lugar aqui recebe o valor auxiliar, que é o número 10. Basicamente, o que eu fiz aqui foi para realizar a troca de um número pelo outro, né? Então, esse valor veio para cá, e esse valor aqui veio para esse outro lado aqui. Acabou o if, o for é reavaliado, o i vai ser incrementado, vai para 2. 2 não é menor do que 2, então esse for acabou também. Venho para esse for mais externo, onde o i é incrementado e passa a valer 3. 3 é menor do que 4, então eu entro novamente nesse for, onde inicialmente eu faço j receber 0. J é menor do que i, então eu faço esse teste aqui. Se o valor na posição 0 é maior do que o vetor na posição 1. E agora dessa vez deu verdade, porque eu tinha feito a troca aqui dos valores. Então agora eu tenho que o valor na posição j, que é a posição 0, que é o número 9, é maior do que o valor 8. Então aqui assim deu verdadeiro esse teste. De forma que eu vou entrar nesse bloco, vou fazer aquela troca que a gente já tinha visto antes. O 8 vem para cá. Isso daqui vai virar o 9, né? Vamos fazer o passo aqui realmente. Então aqui, auxiliar recebe o valor de vetor na posição j, que é o 0, na posição 0, né? Que é o número 9. Então aqui recebeu o 9. Vetor na posição 0 recebe o valor que está na posição 1. Então aqui eu troco esse valor pelo número 8. E o vetor na posição 1 recebe o valor do auxiliar, que é o número 9. Acabou esse bloco do if, o for vai ser reavaliado, onde eu vou incrementar ele para o valor 1. 1 é menor do que 3, então deu verdadeiro esse teste. Entro aqui nesse if de novo e faço o teste se o vetor na posição 1, que é aqui, que é o número 9,
é maior do que o vetor na posição 2, que é o número 10, e a resposta é false. Então, não faço esse bloco, mas o for continua, vai ser reavaliado. O j passa a ser 2. 2 é menor do que 3. Então, eu, novamente, entro nesse bloco do for, onde eu faço esse teste aqui do if. Vetor na posição 2, que é esse valor aqui assim, é maior do que o vetor na posição 3? E sim, é maior. Então, eu entro novamente nesse if, faço esse valor auxiliar receber o valor do vetor na posição 2, que é o número 10. Depois, vetor na posição 2 recebe o valor do vetor na posição 3. Então, esse 10 vai ser substituído pelo 7. E depois, o vetor na posição 3 recebe o auxiliar, que é o número 10. Então, troquei isso daqui pelo número 10. Acabou esse if. Venho aqui para o for, reavalio, onde eu incremento o valor da variável j. Mas agora o j não é mais menor do que o i. 3 não é menor do que 3. Então, acabou esse for. Veio para esse for mais externo, onde eu incremento o valor do i. Passa a ser 4. Mas agora o 4 não é menor do que 4. O i não é menor do que o tamanho. Então, acabou esse for. Encerrou. Venho aqui para essa parte aqui, onde eu tenho uma variável r que começa em 1. Enquanto for menor do que tamanho, e no caso 1 é menor do que 4, eu vou mostrar o vetor nessa posição. Então, minha tela de saída, eu vou mostrar aqui o valor do vetor na posição 1, que é o número 9. Acabou, o bloco aqui do for, então eu vou incrementar o r, passa a ser 2. 2 é menor do que 4, então mostro o vetor na posição 2, que é o 7. Acabou esse for, reavalio, passa a ser 3. 3 é menor do que 4, então eu mostro o vetor na posição 3, que é o número 10. Acabou o for aqui, o bloco do for, eu reavalio r, 4. Agora 4 não é menor do que 4, então acabou esse for e encerrou o código com este resultado aqui. 9, o 7 e o 10. Veja que não é mostrar o vetor nem nada disso, porque aqui esse for ele começa do 1. Então, tem que tomar esse cuidado. Então, vão ser mostrados 3 valores, que seria o segundo, o terceiro e o quarto valor desse vetor, que foi alterado com essas modificações da execução do código.